Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco neste lugar. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a nossa família, nossas casas, nossos filhos, nossos projetos, nossos sonhos. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, de tudo isso, mas nessa noite nós queremos, ó Pai, nos concentrar naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso aquieta o nosso coração, a nossa alma. Fala com o nosso espírito. Sem Ti, nós não podemos chegar a lugar algum. E a Tua voz é a nossa bússola, a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Por isso fala com essa igreja, fala com o Seu povo, fala com aqueles que estão pela internet. Fala comigo, fala com a pastora, fala com as crianças que estão lá no infantil, com os jovens que estão nos teens. Com a Sua medida, Pai, sacudida, recalcada, transbordante, com a Tua multiforme graça e sabedoria, fala conosco. Nós nos abrimos para ouvir a Tua voz e reconhecemos o Teu senhorio, a Tua grandeza e a Tua santidade. Tu és santo, Jesus. Não há Deus além de Ti, não há Deus fora de Ti, não há Deus como Tu, Senhor. Seja exaltado neste lugar, seja bem-vindo, seja bendito, seja glorificado. E fala conosco, Jesus. Fala conosco através do Seu Santo Espírito, através da Sua palavra. Nós te amamos, precisamos de Ti. Usa a minha vida, Espírito Santo, para que eu seja um instrumento na vida dos meus irmãos nessa noite. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 6, verso 17. Se você quiser, acompanhe nos telões. Gênesis 6, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, que significa início ou começo. Diz assim, verso 17 e 18. Porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Repete comigo assim, a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as tuas mulheres, e tu, teus filhos, a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, até aí. Amados, a primeira vez que a palavra aliança, ela aparece na Bíblia, é exatamente nesse texto. E eu achei interessante porque eu pensava que a palavra aliança, a primeira vez que ela havia aparecido, era no momento onde Deus faz uma aliança com Abraão. Mas a verdade é que o significado da palavra, o que Deus quer nos ministrar a respeito dessa palavra, aparece em Gênesis capítulo 6. Então, a aliança de Deus com o homem vem através de um acordo, de um compromisso, de um tratado que Deus faz com o seu povo. A palavra aliança é a palavra berit no hebraico. Então Deus ele faz uma aliança primeiramente com Noé, porque Deus havia visto que havia uma grande corrupção na terra, o pecado havia tomado conta da terra, e Deus fala, eu me arrependi de ter feito essa humanidade e eu vou puni-los através das águas do dilúvio. Deus ele tem essa ira ali e derrama essa ira através do dilúvio, através da chuva que veio por 40 dias e 40 noites, e Deus ele acha graça na vida de Noé e de sua família, e fala para Noé, Noé, faça uma arca, faça uma embarcação
A palavra arca significa uma embarcação. Deus dá as medidas para Noé especificamente, fala como ele devia ali revestir essa arca. E Deus fala a respeito de uma aliança que ele havia feito com Noé. Essa aliança seria: eu irei consumir toda a terra com as águas do dilúvio, mas você, Noé, e a sua família, porque você é justo, porque eu achei graça em você, você não será consumido. Logo depois de que Deus fere a terra, pune a terra com as águas do dilúvio, Deus ele novamente mostra a sua aliança de uma forma diferente. Novamente ele mostra a respeito de que ele havia feito uma aliança com Noé, mas não agora só com Noé. Ele haveria de fazer uma aliança com toda a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 9, verso de número 11, fala sobre isso, até o verso 17. Fala assim: estabeleça a minha aliança convosco. Primeiro ele tinha feito aliança com Noé apenas. Depois ele faz uma aliança com toda a terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim, vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre toda a terra. Até aí. Olha que interessante. Deus primeiro faz uma aliança com Noé e com a sua família. Noé, faça uma arca, 2 animais de cada espécie. Você e tua família entrem para a arca, porque eu vou consumir toda a terra, mas vocês serão poupados. Depois Deus, ele faz uma outra aliança, mas não apenas com Noé. Ele faz uma aliança com todo o povo, ou com toda a carne sobre a terra. E ele, nessa aliança, ele fala: eu vou colocar esse arco no céu, o arco-íris. Quando eu olhar para aquele arco, eu vou me lembrar da aliança que eu tenho com vocês. Quem está comigo, diga amém. Essa aliança, esse pacto, Deus sempre trabalhou dessa forma com o seu povo. Deus sempre fez alianças e sempre prezou pelos seus compromissos, e a sua aliança com o seu povo tem a base no amor. Todas as vezes que Deus quis separar o seu povo para algo, Deus ele mantinha a sua aliança, e quando o povo quebrava a sua aliança, Deus o punia. Todas as vezes que na história da Bíblia que o povo tinha feito uma aliança com Deus, Deus derramava bênçãos, Deus derramava o seu favor, Deus derramava promessas, mas quando o povo ia por um caminho contrário à palavra dele, quando o povo pecava, Deus ele vinha com essa punição que fazia o povo se arrepender e voltar também a buscá-lo. Deus ele faz uma aliança não apenas com Noé e com o povo, Deus faz uma aliança também com Moisés. Ele fala lá em Êxodo capítulo 19, verso 3 ao 6, logo você vai entender onde eu estou querendo chegar. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei até a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Até aí. Nós estamos construindo algo aqui, você precisa entender junto comigo e caminhar junto comigo nessa linha de raciocínio. Deus faz uma aliança com um único homem. A primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia, ele faz aliança com Noé e com a sua família. Depois Deus faz uma aliança com
toda a carne através do arco-íris. Essa aliança seria para dizer: eu não vou punir a terra mais com as águas do dilúvio. Terceira aliança, Deus faz uma aliança com o povo que diligentemente precisava ouvir a sua voz e guardar essa aliança. E a Bíblia diz: então sereis a minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos. Deus fez uma aliança com todo o mundo, dizendo: eu não vou punir mais vocês com as águas do dilúvio. Essa aliança foi para todos. Mas existe uma aliança particular que Deus fez com o seu povo. Por isso ele chama Moisés lá no Monte Sinai, lá no Monte Horebe. Lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, ele fala com Moisés: Moisés, vocês sabem o que eu fiz com vocês. Eu vos livrei da mão dos egípcios. Eu os trouxe vocês como asas, sobre asas de águia. E vocês chegaram até a mim. Agora vocês precisam ouvir a minha voz. E interessante que a palavra ouvirdes é a palavra chamar no hebraico, que significa obedecer. E a mesma palavra diligentemente tem a raiz da palavra chamar, que também significa obedecer. Então quem ouve a palavra obedece. Ele fala: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Por isso, amados, Deus ele sempre trabalha com a sua aliança. A sua aliança tem a base no amor. Quem está comigo diga amém. E Deus deseja sempre manter uma aliança conosco. E para que eu e você venhamos manter essa aliança com Ele, nós precisamos de todo o nosso coração amar o Senhor, a fim de mantermos essa aliança. Não há como manter uma aliança sem ter a base no amor. Quem é casado, sabe o que eu estou dizendo? Você mantém uma aliança com o seu cônjuge porque você o ama. E além de você o amar, você honra a aliança que você fez com Deus no altar, no dia que você trocou votos com aquela pessoa, no dia que você prometeu dar o seu amor, prometeu cuidar dele, prometeu cuidar dela. Então essa aliança, ela tem a base no amor. Deus faz uma aliança com Noé porque Deus amava Noé. Deus achou graça, favor na vida de Noé. Deus fez uma aliança com o povo através do arco, dizendo: eu não vou punir mais a terra, porque Deus amou o povo. E depois ele chama Moisés e fala: agora eu os libertei da escravidão do Egito, agora eu os libertei das garras de Faraó, e eu quero que vocês sejam o meu povo, eu quero que vocês sejam a minha nação, eu quero que vocês sejam a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, eu quero que vocês sejam a minha terra, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha o que Deus faz. Ele chama o seu povo para perto e fala: eu quero que vocês sejam meus, eu quero que vocês sejam a minha nação, eu quero que vocês sejam um reino quero que vocês sejam uma nação de reino de sacerdotes. Mas para isso vocês precisam guardar a minha aliança. Mas para isso vocês precisam me amar de todo o seu coração. E olha que interessante, depois de Gênesis capítulo 19, Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20, vem o quê? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. Porque não há como guardar uma aliança sem saber o que deve ser guardado. Não há como manter um pacto, que significa a palavra berit, que é a palavra aliança no hebraico. Não tem como manter um acordo, um compromisso, um tratado, se você não souber o que está escrito, o que você deve fazer ou não fazer. E por isso Deus, depois de falar com Moisés, ele fala: está aqui as minhas leis. Ele faz os 10 mandamentos, ele próprio escreve nas tábuas da lei e diz: agora vocês vão ter um norte do que vocês devem fazer e do que vocês não devem fazer. Deus ele direciona o povo como um pai de amor. Ele diz: a minha aliança, para ser mantida, vocês têm que obedecer esses mandamentos, vocês têm que cumprir essa palavra. Quem está comigo diga amém. Guardar a aliança com Deus, além de amá-lo, guardar a aliança significa você aprender a dizer não para as coisas deste mundo. Porque olha que interessante, dos 10 mandamentos que Deus escreveu na tábua, dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés e para o seu povo, 8
dos 10 dizem: não faça, não mate, não furte, não adultere, não cobice, não dê falso testemunho. 10 dos 8 usam a palavra não. Os únicos 2 que não usam a palavra não é: honra teu pai e tua mãe e guarde o sábado. O restante todos falam a palavra não. Isso significa, amados, que para mantermos uma aliança com Deus, nós vamos precisar dizer não para uma amizade com o mundo, para as coisas do mundo. Significa dizer não para tudo aquilo que nos afasta da sua presença, nos afasta do seu amor, tudo que nos afasta da sua palavra. Nós precisamos aprender a dizer não. Para tudo aquilo que nos afasta dos seus princípios e para tudo aquilo que nos afaste da sua aliança, nós precisamos dizer não. Não, eu não quero. Não, eu não posso. Não, isso não é para mim, porque todas as coisas me são lícitas. Paulo vai dizer isso, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Vocês estão comigo? Amém ou não? Por isso, amados, nós precisamos entender que Deus, Ele chama o seu povo para andar com Ele. Deus, Ele faz um pacto, um acordo, faz um berite, ou seja, uma aliança, para que o seu povo seja seu, para que o seu povo seja comprado, faça parte ali da sua família, um povo que é propriedade exclusiva dele. Ele vai comprar o seu povo através do sangue, Ele compra o seu povo através do sangue de Jesus. Nós vamos chegar lá. E logo depois que Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz aliança com todos os homens, Deus faz uma aliança com Moisés, Deus entrega o significado da aliança, de como conservar a aliança, através das tábuas da lei em Êxodo 20. Depois Deus dá a construção do tabernáculo para Moisés. Deus fala especificamente para que Moisés fizesse ali a construção do tabernáculo. E o que Deus diz para Moisés colocar dentro do santíssimo lugar, do lugar mais importante do tabernáculo? O que diz Deus? O que Deus fala para Moisés colocar lá dentro? A arca da aliança. Então a arca do testemunho, ou a arca da aliança, Deus coloca no lugar mais importante do tabernáculo. O tabernáculo era feito do átrio, do santo lugar e do santíssimo lugar. 3 locais, 3 lugares: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. E no lugar mais importante, no santíssimo lugar, Deus vai e coloca a sua arca da aliança, que representava o lugar onde Deus se manifestava. Se você procurar na internet, ou se você não sabe, a arca da aliança era feita de madeira de acácia ou de madeira de cetim. Algumas versões dizem que ela era revestida de ouro, uma caixa revestida de ouro. Ela tinha um propiciatório em cima dessa caixa, como se fosse um baú. Em cima desse propiciatório existiam 2 anjos, 2 querubins, que se cobriam com as suas asas, um de frente para o outro, de joelhos, se cobriam com as suas asas, e no meio desses 2 querubins a glória de Deus se manifestava. Uma vez no ano, um sumo sacerdote entrava para fazer expiação pelos pecados do povo. E onde que ele colocava o sangue? No propiciatório. Dentro da arca existiam 3 itens. Vamos lá, quem se lembra? O jarro com o maná, a vara de Arão, ou a vara de amendoeira de Arão que floresceu. E o terceiro item, o que era? As tábuas da lei. Então 3 itens muito importantes haviam dentro da arca. O jarro do maná, obviamente, que simbolizava a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Desde que o povo estava no deserto até entrarem na terra prometida, o maná permaneceu. Então o maná dentro da arca representava a provisão de Deus contínua para o povo. Desde quando eles fizeram a arca, desde quando eles fizeram o tabernáculo, o maná não cessou por 40 anos, enquanto eles estavam no deserto, e até adentrarem a terra prometida. Ou seja, o jarro do maná simbolizava uma contínua provisão de Deus para o seu povo. A vara de Arão que floresceu
é o norte, é uma direção que Deus nos dá. O povo ficou ali perguntando para Moisés se era Arão que tinha que ser realmente o sumo sacerdote, se era Arão que tinha que seguir essa linhagem. Moisés faz ali um jogo com o povo, Moisés faz ali como eu posso dizer a melhor palavra, Moisés faz ali uma espécie de teste com o povo, e ele fala: a vara que florescer dentro da tenda, pega os líderes, a vara que florescer vai ser do povo, ou do líder que vai ser da linhagem sacerdotal. Eu não estou fazendo preferência porque Arão é meu irmão, mas a vara que florescer vai ser o cara que vai ser o sumo sacerdote, que vai trilhar a linhagem sacerdotal. A vara de Arão floresce, ou seja, a vara de amendoeira, a vara de Arão que floresceu é o norte, é a direção que Deus nos dá, assim como Deus também levanta líderes para cuidar do seu povo, assim como Deus levanta líderes que prosperam, que frutificam, que florescem e que conduzem o teu povo, intercedem pelo teu povo, que levam o seu povo até a presença de Deus. A vara de Arão representa isso, um norte, uma bússola para nos levar até a presença de Deus, uma autoridade que nos conduz até o caminho certo, que é o caminho do Senhor. As tábuas da lei são os 10 mandamentos, obviamente, que nós acabamos de falar. Representam a palavra de Deus, representam ali a lâmpada para os nossos pés, representam ali a aliança que Deus fez com o povo através da palavra. A lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. Há direções sobre o que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. E como eu disse, a tampa era o propiciatório. Propiciatório no hebraico significa a palavra kaporet, que significa lugar de expiação, cobrir ou purificar. O povo trazia o sacrifício, o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote preparava o sangue, adentrava até o Santíssimo Lugar e derramava aquele sangue sobre o propiciatório. E esse propiciatório, Deus vinha, manifestava a sua glória sobre o propiciatório, e quando o povo via a fumaça saindo do Santíssimo Lugar, de dentro do tabernáculo, o povo se alegrava lá fora, porque Deus havia aceitado a sua oferta, e Deus havia perdoado os seus pecados. Eles faziam isso uma vez por ano, no dia da expiação, ou seja, no dia do Yom Kippur, o dia do arrependimento. Então, uma vez por ano, eles esperavam que Deus os visitasse dentro do Santíssimo Lugar, na Arca da Aliança, tocasse, a glória de Deus tocasse o lugar do propiciatório que estava com o sangue dos carneiros ali, dos animais trazidos pelo povo. Deus aceitasse as suas ofertas e Deus perdoasse os seus pecados uma vez por ano. E uma vez por ano um sumo sacerdote fazia isso. Por isso, o que eu quero que nós venhamos entender aqui? Deus sempre fez aliança com o seu povo. E eu já disse, Noé, os homens, através do arco, Moisés, a palavra, e depois Deus faz um lugar, no Santíssimo Lugar, e Ele faz uma arca. E nessa arca da aliança, Ele pede para que Moisés fizesse uma arca. Esse lugar, no Santíssimo Lugar, se chamava Arca da Aliança, que tinha todos os significados, que tinha o lugar do propiciatório, para cobrir os nossos pecados, para cobrir o pecado do povo uma vez por ano. Só que não parou por aí. Deus faz uma outra aliança conosco. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: a aliança que vem por intermédio de Jesus Cristo. Fala para ela. E nós entendemos que até mesmo o significado da Arca da Aliança representava Jesus. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2. Não só a Arca da Aliança, mas os itens da Arca da Aliança, e você vai entender o porquê. 1 João capítulo 2, verso 1 até o 6. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos junto ao Pai Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto,
guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus. Jesus, ele veio através do seu sacrifício, ele veio nos reconectar ao Pai. Jesus, através do seu ato de entrega, da cruz, de se entregar até a cruz do Calvário, ele se torna o nosso advogado, ele se torna o nosso advogado justo e fiel. A palavra advogado no grego é a palavra parakletos, que significa intercessor ou alguém que pleiteia a causa do outro. Amados, a antiga aliança, ela era suficiente para nos condenar. Já a nova aliança que Jesus veio trazer para nossas vidas, essa aliança faz com que vivamos numa era de uma graça sobrenatural, de uma graça que nos protege, que nos guarda e que nos livra dos nossos pecados. Jesus, como nosso advogado, como nosso intercessor, que pleiteia a nossa causa, ele não apenas pleiteou a nossa causa, ele não apenas pegou a nossa causa. Jesus, ele diz assim: você é o culpado. Imagine você num banco de réus, ou você no banco do réu, o juiz julgando a tua causa. Jesus, como seu advogado, ele diz assim: ele é o culpado, mas eu pago a conta. Ele é o culpado, mas eu vou para a cadeia no lugar dele. Ele é o culpado, mas eu pago as suas dívidas. Jesus, ele não só apenas pegou a nossa causa, como ele foi para a cruz em nosso lugar. Ele comprou a nossa causa, a fim de que eu e você vivêssemos debaixo da aliança do teu sangue, de uma nova e eterna aliança, que faz com que eu e você sejamos livres de toda a condenação do pecado. Amém, amados? Jesus, olha que João vai dizer, ele se entregou por propiciação pelos nossos pecados. O sangue era derramado no propiciatório. Jesus foi o nosso propiciatório, ele foi a propiciação pelos nossos pecados, ele se entregou, ele derramou o seu próprio sangue. No propiciatório, na Arca da Aliança, era o sangue dos animais. Jesus, sendo a propiciação pelos nossos pecados, ele mesmo entregou o seu sangue, a fim de que eu e você vivêssemos debaixo de uma nova aliança, que vem através do seu sangue. No ato da ceia, em Lucas capítulo 22, e em outros tantos versículos, Jesus fala assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Você pode dizer um amém por isso, igreja? Ele é o mediador entre Deus e os homens, e o teu sangue, o teu sacrifício, fez com que eu e você vivêssemos uma nova aliança com ele. Jesus nos deu uma nova aliança. Jesus fez com que nós entrássemos num novo pacto, num novo acordo, numa nova e eterna aliança. Ele também é o nosso maná, porque Jesus, ele é a nossa provisão. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é o pão que desceu dos céus. Ele é a provisão das nossas vidas. Ele também é o nosso líder, o nosso sumo sacerdote, não da linhagem de Arão, mas de uma linhagem sobrenatural. O livro de Hebreus vai dizer isso. Ele não é uma linhagem natural, uma linhagem de Arão. Ele é uma linhagem de Melquisedeque, uma linhagem do céu. Jesus, ele não é conforme uma linhagem humana, mas conforme uma linhagem do alto, uma linhagem do céu. Ele é o nosso guia, ele é o nosso condutor, ele é o nosso líder, ele é o nosso mestre. Amém, amados? Da mesma forma que ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo veio e habitou e tabernaculou entre nós, ou seja, ele é também a palavra. Os 3 itens que estavam na arca, mais o propiciatório, tudo mostra que Jesus estava sendo ali revelado dentro da Arca da Aliança, revelado na Arca da Aliança e revelado também dentro do Santíssimo Lugar. E sabe o que é o mais interessante? Porque Deus nos trouxe para uma nova aliança através do sacrifício de Jesus Cristo, que quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então não há mais divisão entre o átrio, entre o santo lugar e entre o santíssimo lugar, porque Jesus, com o seu próprio corpo, a Bíblia fala que ele foi o véu, o seu corpo ali
na cruz, o seu corpo todo entregue na cruz, com todas as punições das piores que ele recebeu no seu corpo, na sua carne, fez com que o véu se rasgasse. A sua morte fez com que eu e você tivéssemos acesso à glória de Deus, tivéssemos acesso ao santíssimo lugar, tivéssemos acesso à própria presença de Deus, sem reservas, sem medidas, tudo isso através de uma nova aliança que vem por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pelo teu sangue, que nos purifica, que nos cura, que nos restaura, que perdoa os nossos pecados, que nos limpa, que nos perdoa e que faz com que as nossas vidas sejam completamente transformadas pelo poder dele, amém, amados? 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 ao 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A palavra santuário, como Jesus rasgou o véu do templo de alto a baixo, e o templo que Salomão havia construído, e depois foi reconstruído por um rei romano, 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído. Então Deus, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós. E Paulo vai dizer o quê? Nós somos o templo, nós somos o santuário do Espírito Santo. E olha que interessante o que significa a palavra santuário no grego. É a palavra naos. E não apenas significa templo ou santuário, mas a palavra naos significa, sabe o quê? Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Santo dos Santos. Amados, a Bíblia está querendo dizer que nós, o nosso coração e a nossa vida é o Santo dos Santos, é o Santíssimo Lugar. Então Deus já não manifesta mais a sua glória na arca, Deus não manifesta mais a sua glória no Santíssimo Lugar. Jesus fez um novo pacto, Jesus tem uma nova aliança, e Ele rasgou o véu do templo, ou seja, aonde Deus manifesta a sua glória, aonde Deus manifesta o seu poder, aonde Deus manifesta o seu poder sobrenatural, aonde Deus manifesta quem Ele é no seu coração, amém, amados? É dentro de você, é dentro da minha vida e da tua. Os nossos corações, ou seja, a minha vida, o meu corpo, precisa ser o santuário do Espírito Santo para que Ele manifeste a sua glória, para que Ele manifeste quem Ele é. Olha que tremendo, amados. Um sacerdote, por volta de 30 a 50 anos, ele era formado para ser um sumo sacerdote. E depois que ele se tornava um sumo sacerdote, ele tinha que primeiramente ter uma linhagem de Arão. Ele tinha uma linhagem para ser um sacerdote. Não era qualquer um que queria ser sacerdote ou se candidatava para ser sacerdote. Ele tinha que ter uma linhagem. E depois que ele trilhasse um caminho como sacerdote, ele poderia, um só de milhares, se tornar um sumo sacerdote. E esse um de milhares era o que tinha acesso ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos. E esse que entrava no Santo dos Santos, ele se colocava ali em prol do povo. Ele não podia estar em pecado, porque se ele estivesse em pecado, ele ia ser consumido com a glória de Deus que se manifestava no meio do propiciatório. Mas ele se conservava para entrar diante de Deus em favor do povo. O mesmo sangue que era derramado sobre o propiciatório, era o sangue que era aspergido sobre o povo, para dizer que os pecados do povo eram perdoados. Um só homem, uma só vida, uma vez por ano. Olha o que Jesus fez, amados. Jesus, ele quebra essa antiga aliança, e Jesus faz com que eu e você tenhamos acesso a Deus através do seu sangue, através da sua aliança. Deus sempre fez aliança com o povo, e nós vimos algumas que ele fez aqui, desde Gênesis, desde Noé, quando aparece a primeira aliança. Mas Deus vai fazendo pactos, alianças, acordos com o seu povo, até que ele chega em Cristo Jesus, a nova e eterna aliança, amém, amados? A nova e eterna aliança. E essa aliança é conservada com a mesma base que Deus fez com Noé.
Com a mesma base que Deus fez com o povo, com a mesma base que Deus fez com Moisés e as tábuas da lei, essa aliança é preservada em amor. João vai dizer, 1 João capítulo 4, verso 7, estamos encerrando. 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em vós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não há em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho por propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, para que nos deu, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Até aí. Então João vai dizer o quê? Que a aliança de Deus, firmada através de Jesus Cristo, como propiciação pelos nossos pecados, vem através do amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, ele diz, mas é que Deus nos amou primeiro e se entregou por nós. E dessa forma que Deus nos amou, nós precisamos corresponder a esse amor. Porque imagine você se relacionando com uma pessoa que não te ama. Imagine você se entregando para uma pessoa, fazendo de tudo por ela, e ela não te responde, não corresponde a esse amor. É terrível. Só que Jesus fez isso por você. E Jesus fez isso por mim. Mesmo eu não o conhecendo, mesmo eu não o amando, mesmo eu não o aceitando, mesmo eu não o querendo, e para muitos até o odiando, mesmo assim Ele escolheu nos amar. Mas a partir do momento que esse amor vem sobre as nossas vidas, Ele nos deixa o seu mandamento, que quem ama é nascido de Deus, e quem ama manifesta realmente quem Deus é. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso a manifestação dessa aliança que Deus tem para a minha vida vem através do amor. E como que é a manifestação da minha aliança com Deus? Amando a Deus e amando o meu próximo. Jesus pega os 10 mandamentos e resume em 2: ame a Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus chega diante de Pedro, Ele não fala para Pedro: Pedro, você está pronto para a minha obra? Pedro, você vai ser um missionário? Pedro, você vai ser o pai da igreja apostólica? Não, Ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele não pergunta uma, Ele pergunta 3. 3 vezes significa testificação, comprovação. Também cura para a vida de Pedro, porque ele tinha negado 3 vezes. Mas Jesus estava falando: Pedro, se você realmente me ama, cuida, pastoreia minhas ovelhas. Então, a resposta que nós devemos dar a Deus, através de uma aliança que nós devemos preservar com Ele, é o amor. O amor a Ele, o amor à aliança que nós temos a Ele, e o amor que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso próximo e com as pessoas que Ele coloca na nossa vida. Amar a Deus deve ser algo feito sem medidas, sem reservas e até mesmo sem vergonha. Nós não podemos ter vergonha de dizer que amamos a Deus. Nós não podemos ter vergonha de dizer que Deus é o nosso Senhor e que nós amamos a sua palavra, que nós amamos a sua presença, que nós amamos a sua igreja. O amor real preserva a aliança. E quando você e eu temos
uma aliança com Deus baseada no amor, porque a aliança de Deus conosco tem a base no amor, e a nossa aliança com Ele deve ter a mesma base que é o amor. Nós temos benefícios dessa aliança. Não há nada tão bom do que viver debaixo de uma aliança com Deus. A aliança com Deus nos dá direito a promessas, porque toda aliança contém uma promessa. Amém, amados? E nós temos uma promessa de vida eterna, de viver a vida toda, a eternidade com Ele. Nós temos uma promessa de vida e abundante. Nós temos a promessa de prosperidade, de provisão. E você entendeu que prosperidade não é só dinheiro, mas é paz, é segurança, é contentamento, é alegria. Nós temos uma promessa de graça que é derramada sobre nós, de misericórdia que se renova a cada manhã, de sabedoria do alto para nos dar capacitação e conhecimento para tomar decisões. Nós temos ali os atributos revelados de Cristo, como os seus dons, como os seus 5 ministérios, como os dons de milagre, os dons de cura, os dons da manifestação do Espírito Santo de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Tudo o que Deus tem para nos dar é derramado através da sua aliança. Amém, amados? Então, quando eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho ali um pacto com Ele, eu tenho ali um compromisso com Ele. E quando eu tenho um compromisso com Deus, existem benefícios que eu posso acessar, porque Ele cuida de mim a todo tempo. O guarda de Israel não dorme nem dormitará. Eu não preciso ter medo, porque o seu amor lança fora o medo da minha vida. Ele zela por mim, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da minha saúde, Ele luta as minhas pelejas. Ele é o Deus que enfrenta os meus gigantes, Ele é o Deus que luta as minhas batalhas, é o Deus que vence as minhas guerras. Ele é o Deus que nunca me deixará sozinho e prometeu que voltará para me buscar. Amém, amados? Aleluia! Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Você ter uma aliança verdadeira com o Senhor que é bom e justo. O Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é Senhor, e além de tudo Ele é amoroso. Ele é um Deus que nos ama de uma forma incondicional, de uma forma sem medidas. Ele se entregou por nós. Esse amor verdadeiro e fiel e justo é que nós precisamos experimentar todos os dias das nossas vidas a partir de uma aliança com Ele. Ele é um Deus de alianças, amém, amados? Ele prova isso. E Deus te chama a ter uma aliança com Ele nessa noite, ou renovar a sua aliança com Ele nessa noite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. O nosso Deus é fiel. Ele é justo e verdadeiro. Mas existem situações que vêm sobre as nossas vidas que muitas vezes nos arrastam como uma forte correnteza ou com uma onda